E agora acho que vamos partir, né, para a apresentação da norma, acho que é um momento super importante. Eu vou convidar para iniciar esse painel da fundamentação técnica e estrutural da norma, da 17170. Convido a Maria Angélica, dispensa apresentações, mas doutora em engenharia, diretora da NGI, e brincando aí com todo mundo, foi ela que foi, né, que nos acolheu e lutou por nós, pela causa. Maria Angélica. Boa tarde a todos. É um grande prazer chegar nesse dia, depois de um trabalho muito extenso, com muita gente envolvida, muitas pessoas que trabalharam duramente, né? Mas eu agradeço especialmente aí aos meus colegas, o York Matosinhos e o Fabrício, né, que trabalharam arduamente aí para todo o trabalho que precisava para o texto chegar nesse ponto, né? E agradecendo às entidades que depositaram confiança aí mais uma vez nesta velha consultora que já está ficando muito manjada na construção civil. Eu digo que vou me aposentar, mas ainda tem uns desafios aí pela frente. Eu peço desculpas se eu correr um pouquinho, porque não quero atrapalhar o tempo, mas a ideia é mostrar um pouco dos fundamentos dessa norma. Depois o Matosinhos vai apresentar a estrutura da norma e o Fabrício vai fazer um resumo dos prazos que ela trouxe, né? Então, coube a mim aqui tratar mais especificamente da questão fundamentação conceitual, né? Estou com uma certa dificuldade aqui de passar. E mostrando em que ela se baseou, aonde ela foi buscar os conceitos, né? Então, a primeira questão dessa norma é que ela sai de edificações residenciais, né? Aquilo que estava no anexo D da parte 1 da norma de desempenho acabava se limitando às edificações residenciais, porque a norma de desempenho é uma norma voltada a edificações, né, habitacionais. E esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender, que ela, então, abrange todo tipo de edificação. Para vocês terem uma ideia, até a terminologia, nós temos dificuldade no Brasil, porque não temos aquilo que a ISO tem, que é uma norma de terminologia da engenharia civil, e até o termo edificação ainda tem dúvidas, né? Mas ela, então, abrange desde uma escola, desde um hospital, um shopping center, tudo aquilo que é considerado edificação, seja construído para alguém do poder público, para alguém do setor privado, né? Ela trata de prazos recomendados e diretrizes, quer dizer, ela não é simplesmente uma tabela de prazos, ela traz diretrizes, como a gente vai ver, porque tem uma série de aspectos a serem tratados, né? Então, ela vai substituir integralmente, quer dizer, vai ter aí uma emenda que vai acabar com aquele anexo D da parte 1, e ela vai substituir integralmente o anexo D da parte 1 da norma de desempenho, né? Nós temos uma abordagem, né, que envolve uma série de relações que estão envolvidas nisso, que são desde contratantes públicos ou privados que contratam uma construtora, por exemplo, para executar uma obra, os incorporadores, né, aqueles que não são incorporadores, mas são desenvolvedores de empreendimentos, não no regime de incorporação. Então, ela define quem são esses agentes produtores, né, e que tipo de empreendimento ela abrange, né? Incorporador, construtor, prestador de serviços. Então, ela abre para um novo agente, que é aquele que presta serviços de partes da edificação. Alguém que vai fazer uma obra de reforma, alguém que vai fazer uma recuperação de fachada, por exemplo, e que tem que fornecer garantia desses serviços prestados, ainda que não sejam de uma edificação por completo, né? Ela define incumbências para agentes intervenientes que estão aí, que são aqueles que, por exemplo, ao projetar, tem que dizer quais são as necessidades de manutenção ou de uso e operação que devem ser observadas pelos usuários, porque isto vai condicionar as garantias, né?
os fabricantes em relação aos seus produtos, deixando claro não só as garantias que oferecem para o construtor e incorporador, mas também com relação ao uso e operação, para que fiquem claras as características que precisarão ser respeitadas, que vão condicionar as garantias, né? Então, ela tem esta abordagem, né? O trabalho foi desenvolvido com um levantamento internacional. Esse levantamento buscou olhar como estão regradas as garantias legais e as garantias contratuais em países diversos da América Latina, da América do Norte, da Europa, da Ásia. Muitos me perguntam, mas a construção civil é uma atividade muito local, né? Nós não vamos olhar, não temos que olhar para outros países, muito pelo contrário. Nós temos que nos inserir, né, nas tendências, aí, inclusive, da normalização internacional. Nós temos, hoje, uma necessidade de nos alinharmos a uma série de práticas respeitadas às condições brasileiras, porque, apesar de sermos uma atividade muito local, nós temos aqui muito investimento estrangeiro na construção civil, nós temos clientes de outros países, então nós temos que começar a olhar para práticas, né, que não sejam só as nossas, e até porque, em alguns países, isso já é muito mais maduro do que nós, países que já estão há muito tempo trabalhando nesse sentido, né? Nós levantamos também os conceitos de outros setores, né? Nós temos outras indústrias que trabalham isso fortemente, com áreas especializadas, né, na questão das garantias, né, e que tem toda uma abordagem para as garantias do ponto de vista de confiabilidade de produtos e processos, né? Falamos tanto na indústria automobilística, fomos pesquisar como é que a indústria automobilística vem, ao longo dos anos, tratando essa questão das garantias, né? Ela é uma norma de procedimento, então, como eu disse, ela não podia ser simplesmente uma tabela de prazos, né? Ela tinha que ter diretrizes, como se estabelecem as garantias, como aquele que vai oferecer as garantias tem que proceder para que tenha confiabilidade suficiente para estabelecer as garantias, né? E nós tivemos o cuidado de tratar nesta norma aquilo que a lei deixa muito em aberto, porque ela é uma lei, né? Ela não vai entrar no detalhe. Nós precisávamos caracterizar melhor o que define a segurança dentro de uma edificação, né? Nós temos aquilo que a legislação fala, que fala de segurança de uma forma geral, né? Fala de solidez, mas nós precisávamos precisar mais isto do ponto de vista da engenharia, né? O que é a segurança estrutural, o que é a segurança da edificação, quais são os itens que, de fato, afetam a segurança. Então, tivemos esse cuidado aí no trabalho, né? Nós tivemos o princípio também de simplificar os prazos, né? Nós tínhamos lá 4 categorias, né? Isso causava uma certa dificuldade. Então, nós reduzimos de 4 categorias, que eram 5, 3, 2 e 1 ano, para 3 categorias, 5, 3 e 1 ano, né? Com os princípios ligados a isso, e que já, de certa forma, vai ficar mais alinhado com aquilo que está tramitando no projeto de lei que os colegas advogados vão falar posteriormente, né? Nós também tratamos de prazos com esta característica de serem prazos tecnicamente recomendados, né? Eles são prazos que dão a construtor, incorporador ou prestador de serviços a possibilidade de usá-los a partir daí, porque eles estão embasados numa experiência vivida de todos esses anos que o setor vem trabalhando com garantias, como a Lilian mostrou, todo o histórico que vem lá do início dos anos 2000 e ainda resgatando lá da gestão da qualidade na década de 90, que eu vou falar no final, né? E aí procuramos harmonizar isso com o conceito de sistemas construtivos, né? Na norma de desempenho, nós tínhamos uma tabela que tinha alguns itens, mas não estava organizado com o conceito de sistemas construtivos. Então, nós estamos trabalhando agora por sistemas
estruturais, com sistemas de vedações externas, verticais externas, sistemas de pisos e todos os componentes derivados em cada um dos sistemas, né? O que facilita muito a nossa organização também. Nós procuramos harmonizar as incumbências de todos os agentes, né? O incorporador, o construtor, o prestador de serviços, os projetistas, os fabricantes, os proprietários, quais são as incumbências de forma mais precisa e detalhada do que cabe a cada um, quer dizer, que papel cada um tem aí nas garantias. No levantamento internacional, nós aprofundamos, né, 9 países. Nós tivemos aí Chile, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Portugal, Espanha, França e Japão. E com esse aprofundamento, nós entramos no detalhe de como isso é tratado nesses países, o que eles têm já há mais tempo, inclusive, do que nós, né? Normas técnicas internacionais não tratam desse assunto, né? Nós temos, nesses países, praticamente todos tratando isso em leis, mas, em janeiro de 2020, a ISO publicou uma norma específica sobre garantias, preocupada com a questão das trocas internacionais, né? Principalmente quando a gente compra um produto que vem do outro lado do mundo, né? Como é que fica a relação com relação às garantias, mas não é uma norma para bens de consumo, né? E realmente ela foi criada com essa preocupação das trocas internacionais para bens de consumo, mas ela tem uma conceituação bastante interessante que foi apreciada também. Os prazos nesses países ficam definidos em leis, né? Inclusive os que não são ligados à segurança, como a nossa lei que trata especificamente daquilo que se refere à segurança. Elas podem ser leis genéricas, como leis do direito do consumidor, como o Código de Defesa do Consumidor. Em alguns países existe um capítulo específico, né, na Lei de Defesa do Consumidor para bens imóveis ou alguma coisa assim, coisa que nós não temos aqui, né? Nós tratamos tudo da mesma forma. Mas muitos países têm leis específicas para a construção civil, para edificações, alguns com foco especificamente em edificações residenciais, mas tudo tratado em leis, né? Em países como Estados Unidos e Canadá, são leis de cada estado, eles próprios consideram isso confuso, difícil, né? Porque fica muito difícil de administrar, mas são leis de cada estado. Em média, são 10 anos nesses países, quer dizer, a maioria dos 9 países estudados, todos tratam essa questão de estrutura, fundações, elementos estruturais, né, coberturas, por exemplo, a estrutura de cobertura, especialmente nos países que têm carga de neve, isso é tratado com 10 anos, 5 anos para os sistemas prediais e alguns outros itens, né, e os 3 anos para os acabamentos. Na maioria dos países estudados, a garantia não é responsabilidade da incorporadora depois de 1 ou 2 anos de entregue, porque nesses países existe a figura do seguro, né? O seguro por uma companhia de garantia, que já é uma tradição há muito tempo, alguns países têm essas companhias há muito tempo, né? Com modelos diferentes, né? Nós vemos estudando isso há muito tempo. Eu, particularmente, venho estudando essa questão desde os anos 90. A primeira vez que nós tratamos disso foi ainda nos anos 90, com seminários com o modelo francês e o modelo inglês, né? Mas isso dá uma outra discussão, é algo bastante complexo, mas isso introduz uma diferença muito grande em relação às nossas práticas, né? A presença, a figura da empresa de garantidora, digamos assim, introduz uma mudança muito grande em relação à nossa condição no Brasil, né? Um dos mais antigos sistemas é o inglês, né, que tem instituições garantidoras, que são definidoras de regras, procedimentos e fazem inspeção em todas as construtoras que aderem a seu sistema, mas esses sistemas condicionam, inclusive, a obtenção de financiamento para a produção,
e tem regras muito rígidas, né, com auditorias, com verificação em loco, seja do projeto, seja da execução, né? A que se referem as garantias? As garantias se referem fundamentalmente às falhas de um produto ou serviço que sejam atribuíveis ao processo de produção, né? E aqui nós optamos por usar essa terminologia de falhas, que é a mais internacionalmente usada para falar de garantias, né? Embora a gente tenha destacado no texto que nós temos terminologia variada, mas era preciso uniformizar, já que essa norma vai ser utilizada para diferentes fins, não só para a construção civil e engenharia, e era preciso uniformizar essa terminologia, né? As garantias elas cobrem um horizonte de tempo compatível com a manifestação das falhas do processo de produção, diante de condições normais de uso e disposição para as quais o produto foi projetado. E o cliente tem que ter informação sobre quais foram essas condições consideradas, né? E essas falhas elas vão acontecer em função da confiabilidade que é resultante das medidas que o fabricante toma, né? O fabricante toma uma série de, no caso nosso, a construtora, a incorporadora, o prestador de serviços toma uma série de medidas para que haja uma grande confiabilidade, ou seja, que haja uma baixa probabilidade de ocorrência de falhas, né? Todo o nosso trabalho, desde o momento que se compra um terreno, né, até a entrega, é o tempo todo para fazer com que essa probabilidade de ocorrência de falhas seja a menor possível, né? Então, nós temos que entender que as garantias estão ligadas a esta probabilidade de ocorrência de falhas, porém, nós temos alguns aspectos que saem fora do controle do produtor, né, que são as ações externas que o produto pode sofrer depois que passa para a mão, digamos assim, para as mãos do usuário, para a ação do usuário, e são questões externas ou de condições de exposição ou de ação do usuário que saem fora e não podem, do controle, e não podem ser atribuídas ao processo de produção. Na indústria de transformação, isso é muito trabalhado com linhas de pesquisa, inclusive acadêmicas, né? Eu estudei muitas dissertações e teses de doutorado da indústria de transformação sobre essa questão da confiabilidade. Abre aí até um espaço para a gente abrir mais pesquisa sobre isso também no nosso setor, né? Não se assustem, não vou detalhar aqui esses gráficos, mas é só para a gente enxergar, isso é objeto dos nossos cursos o ano que vem, que as curvas de taxas de falhas que cada fabricante, produtor, construtora, incorporadora vão ser diferentes para cada empresa, né? Ali vocês veem taxa de falha ao longo do tempo, em função do processo de produção, que vai caindo ao longo do tempo, no curto período de tempo, embora, quando a gente fala de bens como a construção civil, existem falhas, sim, que podem ocorrer mais tarde. Mas isso não vai ser coberto pela garantia, vai ser coberto pela responsabilidade desse produtor lá, quando isso ocorrer, que pode ser mais tarde. Só para a gente ter na cabeça, as coisas mais graves que a gente pode sofrer na construção civil são os colapsos estruturais, né? Quando alguma coisa entra no nível de um colapso estrutural. Eu estudo bastante os desastres no Brasil e fora do Brasil. Estou acompanhando agora lá o dos Estados Unidos. O governo americano investiu 25 milhões de dólares no NIST, que é um IPT americano, né, para investigar o que aconteceu lá perto de Miami, né? Só 25 milhões de dólares só para investigar o que aconteceu, para que se aprenda com tudo isso, né? E os nossos colapsos no Brasil, os principais colapsos que nós tivemos, todos aconteceram. Nós tivemos um que aconteceu durante a obra, ou seja, não deu tempo nem de acabar a obra, né? E os outros aconteceram muito imediatamente após o início de uso, né? Então, essas falhas graves relacionadas ao processo de produção,
elas acontecem num curto espaço de tempo. Isso não quer dizer que a gente não tenha, por exemplo, um processo de corrosão de armadura, uma coisa que seja a mais longo prazo, que vai entrar no campo da responsabilidade. Enquanto aquilo que acontece com a vida útil é fruto do envelhecimento, né? É o fruto do envelhecimento da edificação e de suas partes, que é uma curva que vai acontecendo ali no segundo gráfico, que a gente chama o gráfico de banheira, né? Porque ele começa com as taxas de falhas de curto prazo, que são essas relacionadas ao processo de produção, e depois, ao longo da vida útil, isso vai subindo de novo pelo processo de envelhecimento, né? E nós temos aí uma grande dificuldade no nosso setor de fazer a diferença entre isso. É um esforço que todos nós temos que fazer para melhorar o entendimento disso, né? Para quem já assistiu meus treinamentos, eu uso essa figura aqui para mostrar, né, dois automóveis muito distintos, um deles de altíssimo valor, o outro um econômico, né? No altíssimo valor, a gente vai ter uma durabilidade maior pelas todas as implicações das decisões de projeto, das escolhas tecnológicas, de tudo aquilo que ele tem como característica de durabilidade, né? Então, essa vida útil de projeto vai ser naturalmente maior do que no carro econômico, né? A vida útil efetiva pode se inverter, se o usuário do carro econômico for muito mais cuidadoso, levar para fazer manutenção e tudo mais, né? Aquele que reza na frente do carro, que cuida do carro, né? E o prazo de garantia também pode se inverter, né? O fabricante do carro econômico pode ter uma confiabilidade muito grande nos seus processos, a ponto de poder dar uma garantia maior até do que o outro carro, que tem um valor muito maior, né? Eu estudei bastante a indústria automobilística, vendo como é que ela considera essa questão da ação do usuário. Por exemplo, uma Ferrari, que tem um usuário, às vezes, muito arrojado, digamos assim, né? Mas ela, justamente por isso, ela dá um prazo de garantia de 3 anos. Se ele quiser estender isso para um programa de manutenção, ele tem essa opção, ou para uma garantia estendida, né? Então, a gente precisa entender isso. Tem material muito grande fora do Brasil também, mostrando essa relação, né? Uma coisa é o prazo de garantia, a outra coisa é a vida útil de projeto, e a outra coisa é a vida efetiva, né? Nesse processo, né, que a gente tem para definir essa norma, não só como prazos, mas também definindo as condições gerais de garantia, as incumbências, os critérios de enquadramento, toda essa questão da confiabilidade, os prazos de garantia e as condições são vinculadas ao uso e operação, isso em qualquer setor, quer dizer, tem condição de perda de garantia se eu não fizer tais coisas, então isso precisa ficar bastante claro, né, e está bastante claro na norma, e a gente não pode, então, ter essa confusão entre vida útil e prazo de garantia, né? Isso tudo vai levar também a uma possibilidade de um aprimoramento dos sistemas de gestão da qualidade, né? Alguns componentes da edificação, pela sua natureza, eles são mais expostos às ações dos usuários e às condições ambientais, né? Isso faz com que exista não se poder atribuir a probabilidade de falhas integralmente à questão da produção, né? Mas isso não significa que está se assumindo uma durabilidade mais baixa. Quando eu dou um prazo menor para um componente, não quer dizer que aquele componente vai desmilinguir depois do prazo de garantia, né? Tem muita gente que diz assim, nossa, você está dando um prazo pequeno para tal item, quer dizer que, então, depois que acabar essa garantia, não, ele continua lá, né? Só a gente está dizendo que tem uma probabilidade de falha que está fora do controle do produtor, por isso ele limita esse tempo, né? E a gente tem, então, condições até de ter uma responsabilização de outra forma que não coberta pela garantia, né? Se eu exemplificar aqui rapidamente, né, uma coisa que dá sempre muita demanda são os prazos de garantias de portas de madeira, né? A vida útil de projeto como componente portas de madeira
depende dos dados que esse fabricante tem, das características de desempenho desse produto em determinadas condições, né, ao longo do tempo. Para isso, ele vai ter ensaios, avaliações que vão demonstrar o desempenho esperado deste componente, né? Quem especifica precisa saber especificar adequadamente para cada ambiente. Não adianta eu colocar uma porta que não tem resistência à umidade para um ambiente que vai estar exposto à resistência à umidade. Isso depende do conhecimento do especificador e faz parte da vida útil de projeto, né? E a instalação também faz parte da vida útil de projeto, porque para eu dar a probabilidade de um prazo, eu tenho que levar em conta uma instalação que siga determinados procedimentos, né? Quando a gente vai para a norma de portas de madeira, uma norma que é muito focada em desempenho, porque ela estabelece os critérios, né, de desempenho do componente, eu tenho que conhecer esses requisitos, saber especificá-los adequadamente para os ambientes e preciso dar orientação para os usuários, né? Nós temos lá na norma de desempenho o prazo de vida útil mínima, né? Ela é um componente que é substituível, então ele não precisa, a porta não precisa ter a mesma vida útil da edificação, porque ela é um item substituível, mas a garantia vai ser determinada pela confiabilidade que eu tenho em todos esses passos. O projeto, quem é o fabricante, a qualificação desse fabricante, se ele tem certificação, se ele tem ensaio, se a área de suprimento soube equalizar adequadamente, se eu tenho um controle em obra desde o recebimento para não danificar, se eu tenho um controle em obra de quem vai instalar, né, até o manual de uso, né? Mesmo assim, com tudo isso, eu tenho características que estão sujeitas à ação do usuário, né? As portas são resistentes a esforços mecânicos determinados em limites da norma. Se o usuário usá-la ainda fora desses limites, né? Às vezes eu escuto o vizinho bater a porta, eu falo, coitadinha da porta, né? Porque ele não sabe que tem um limite que essa porta pode bater, né? Até a questão da resistência, ela é resistente à umidade quando foi especificada para isso, mas não é resistente à água, né? E nós, no Brasil, nós lavamos aí as áreas molhadas, né? O que eu quero mostrar com tudo isso, para finalizar, né, é que todos esses novos prazos, essas novas implicações, geram a gente avaliar os mecanismos que dão essa confiabilidade para atender esses prazos. Isto vai estar ligado, essa confiabilidade, à tecnologia, a processos, a produtos, a procedimentos, a conhecimento técnico, né? Às vezes se pensa assim, mas se eu tiver sistemas mais industrializados, não, a gente tem casos medonhos em sistemas industrializados também, porque é todo este ciclo a ser assegurado. Abre espaço para inovação, porque a gente pode ter inovação buscando maior confiabilidade, né? E ainda tem um trabalho muito grande a ser feito com os clientes, né? Para maior consciência desses fatores condicionantes das garantias. Esse ciclo todo das garantias tem origem lá atrás, né? Nós não temos ainda 30 anos de gestão da qualidade ISO 9001 na construção civil, né? Esse livro aí, para quem é mais velhinho, eu sei que aqui é todo mundo muito jovem, né? Mas para quem é mais velhinho, lembra que esse livro foi produzido pelo CTE, Centro de Tecnologia de Edificações, com o Sinduscon São Paulo, na metodologia que começou lá na década de 1990, e foi o marco da onde a gente começou a implantar sistemas de gestão da qualidade nos padrões ISO 9001 na construção civil. Então, não temos ainda 30 anos de gestão da qualidade, né? Gente, espero que muito rapidamente eu tenha conseguido passar os fundamentos, né? Agora eu vou passar a palavra aí para o Matosinhos. Quero só finalizar mostrando que nós somos muito grandes. Nós temos 131 mil empresas de construção civil no Brasil, 52.900 atuando no setor chamado construção de edifícios, que pega
aí todas as edificações, né? E o nosso desafio é muito grande, tratando-se de um país com essa extensão que nós temos, né? Muito obrigada e fico à disposição. Matosinhos.